Boa tarde, caro telespectador. Estamos novamente aqui no Momento Psicologia para conversar sobre comportamento humano. Hoje nós vamos falar sobre um transtorno psicológico chamado TDAH. E nessa volta às aulas é uma das coisas que começam a aparecer nas salas de aula, principalmente. Nós temos como TDAH o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. É um transtorno que atinge várias idades. Na verdade, já se nasce com esse transtorno. E ele não tem cura, é um transtorno que tem controle apenas. Hoje é muito comum, ficou até um pouco banalizado, falar-se que uma criança é hiperativa quando ela não para quieta, quando ela não presta atenção. Mas às vezes é uma questão de disciplina. Quando não é indisciplina e se percebe, se é avaliado com TDAH, existem terapias, existem formas de tratamento, existem medicamentos que trabalham bem com esse controle desse transtorno. Uma das formas de se identificar uma possível hiperatividade é perceber se a pessoa, seja ela criança, adolescente, adulto, se a pessoa tem dificuldade em iniciar trabalhos que lhes são conferidos, iniciar tarefas. Então existe aquela procrastinação. O que é procrastinação? Procrastinação é um termo da área jurídica que foi emprestado pela psicologia justamente para mostrar esse comportamento de ficar adiando o início das tarefas. Então a pessoa sabe que precisa fazer determinada coisa e adia o início dessa tarefa. Adia muitas vezes até a última hora. Então a procrastinação é aquele sujeito da última hora, o sujeito que sempre acha que vai conseguir vencer o tempo. Tem um trabalho para entregar amanhã, passa a noite fazendo esse trabalho. Então, esse é uma das características da pessoa com TDAH. Adiar o início das coisas. Uma outra característica é, muito bem, adiou o início, começou. Quando não tem um tempo determinado para a entrega dessa tarefa, essa tarefa se estende por muito tempo. Então, adia o início e, se não tem um tempo determinado para entrega, simplesmente adia o final, se enrola para fazer. Vulgarmente se falando, a pessoa enrola para terminar essa tarefa. Uma outra questão é a falta de concentração. Falta de concentração em momentos que há necessidade de concentração. Por exemplo, no estudo. Então é muito comum nós vermos em salas de aula com crianças que têm TDAH, que elas têm uma facilidade muito grande em captar estímulos de todo o ambiente. O pior lugar para se colocar uma criança com TDAH dentro de uma sala de aula é próximo a uma porta ou próximo a uma janela. O melhor lugar é próximo à mesa do professor e, de preferência, na fila do meio, em uma das filas do meio. Por quê? Porque aí o foco de atenção vai ficar muito mais direcionado para o professor. Agora, senta-se perto da porta, quer dizer, se a porta estiver aberta, qualquer estímulo que venha de fora já vai chamar a atenção dessa criança. Porque o nome TDAH, transtorno do déficit de atenção, hiperatividade, não é que a criança tem pouca atenção. Na verdade, ela tem muita atenção, só que espalhada. É difusa essa atenção. Então, a criança, ela tem atenção, está prestando atenção no professor e de repente passa uma pessoa no corredor. Imediatamente ela olha para o corredor. Perde o foco do professor. Alguém lá atrás espirra, ela olha para trás para ver quem espirrou. E assim a atenção fica com muita dificuldade de ser centrada. Consequentemente, o estudo também tem um déficit por causa dessa falta de atenção. Mas não é que tenha pouca atenção, tem muita atenção difusa. Então, essa é uma outra característica do transtorno do déficit de atenção, que é a falta de concentração. Uma outra característica é a atividade motora. Então, as pessoas que têm
a tão famosa síndrome das pernas inquietas. É uma outra característica. A pessoa fica se mexendo numa reunião, isso já com o TDAH em adultos, numa reunião, todos quietos e alguém batendo o sapato porque as pernas estão tremendo, não param de se mexer. A ansiedade da pessoa faz com que as pernas continuem a se mexer. A criança que não para quieta na carteira, que levanta, que vai até lá falar com a professora, que, enfim, se vira para conversar com o amiguinho, fala com o amiguinho do lado, do outro. Então essa atividade intensa motora também é muito característica. Essa atividade verbal também é bastante característica do TDAH. E como eu já falei, o TDAH em todas as idades, até citei um exemplo no caso adulto, na fase da adolescência, a pessoa com TDAH tem alguns problemas mais sérios, porque na fase da adolescência, quando começa-se com uma independência maior, os pais ficam com dificuldades em atribuir responsabilidades. Porque alguém que esquece muito, perde as coisas, não termina as tarefas que lhe são solicitadas, se enrola para fazer as que são solicitadas. Então existe um conflito maior na adolescência com alguém com TDAH. Na fase adulta, a mesma questão. Então, trabalhos que exigem muita concentração, principalmente na área tecnológica, na área de exatas, são trabalhos que não chamam a atenção de alguém que tem TDAH. Naturalmente, crianças com TDAH, pela questão do déficit de concentração, tem algumas dificuldades nessas áreas tecnológicas, na área de exatas. A dificuldade de terminar as coisas faz com que as crianças, os adolescentes, os adultos, enfim, não gostem de filmes muito longos, de livros muito longos, então atropelam, já vê o início, pula para o meio, daí já vai para o final, porque parece que o tempo não é suficiente para essas pessoas. Mas enfim, o que a gente não pode é fazer com que qualquer transtorno, mas hoje falando do TDAH, sirva de bengala. O que é servir de bengala? Convencer a criança de que ela é doente e de que ela é menos que outra pessoa. Não. Na verdade, o TDAH ele é passivo de tratamento, ele funciona muito bem com um tratamento adequado. Há necessidade de um bom profissional de saúde para identificar. O diagnóstico ele nunca é isolado, ele é sempre conjunto. Psicólogo, psiquiatra, neuropediatra, até a professora e a pedagoga da escola entram nesta avaliação junto com os pais. Quer dizer, são 6 instâncias de observação para diagnosticar uma criança com TDAH. Então, o diagnóstico ele não é arbitrário, não é só de um profissional. E depois de diagnosticado, o sujeito pode procurar por terapia para aprender a fazer da sua vida mais organizada. A dificuldade de organização é um outro sintoma muito frequente no TDAH. E, enfim, eu me coloco à disposição para que vocês perguntem. Se precisarem, enviem as perguntas aqui para a TV, que nós podemos voltar a falar nesse assunto. E se quiserem saber um pouco mais, a internet hoje oferece alguns sites bastante confiáveis sobre esse problema. Um deles é o ABDA, o site da ABDA, da Associação Brasileira do Déficit de Atenção. E o outro é o site da hiperatividade.com.br, de uma professora muito conceituada aqui no Brasil sobre esse transtorno. Novamente eu agradeço a oportunidade de estar no lar de vocês, falando sobre psicologia, falando sobre comportamento. Desejo a todos uma boa semana e espero vocês semana que vem. Obrigado.